Quando falo banca apocalíptico, o que você imagina? Provavelmente um abrigo de sobrevivência subterrâneo, com lanternas e comida enlatada. Mas isso é tão básico. A preparação apocalíptica é um grande negócio no mundo de hoje e está crescendo rapidamente. Ele oferece tudo, de túneis de fuga e bancas com tecnologia de inteligência artificial e fossos inflamáveis. A demanda por esses bancas apocalípticos é tão alta que seus sistemas de filtragem de ar se tornaram escassos. Agora, para se ter uma ideia, eles custam até $10.000. Então, o que está por detrás dessa febre de banca? Principalmente bilionários. Eles não estão satisfeitos com as suas salas de pânico corriqueiras, então estão construindo túneis subterrâneos conectando bancas às suas casas. E eles não têm apenas alimentos de sobrevivência e caixas de primeiros socorros. Esses bancas vêm com vagas de estacionamento, academias e estufas. Muitos se gabam de painéis secretos também, porque quem não gosta de um jantar para uma casa diretamente de um filme de Bond? De acordo com relatos, algumas casas de pânico vêm com painéis secretos que levam a um campo de tiro ou uma estante em movimento que esconde suprimentos cruciais. Se você acha que isso é um pouco demais, saiba que existem casas apocalípticas com uma cabine telefônica, onde se um código é inserido em seu teclado, as janelas de vidro ficam opacas e uma parede preta se abre para revelar um complexo de porão. Mas por vezes, o estrondo apocalíptico não é suficiente por si só. Os ricos também estão gastando em formas extremas de proteção, como a contratação de SEALs da Marinha para proteger seus compostos. Alguns bancas de luxo nos Estados Unidos da América vêm com seus próprios fossos, mas não do tipo old school. Estes fossos funcionam como um micro-ondas gigante que pode ser acesso em chamas. Naturalmente, quanto mais extrema for a fortificação, maior será o custo. A maioria dos projetos começa em $10 milhões e regularmente excede $100 milhões. Afinal, preparar-se para o apocalipse não é barato, mas muitos estão dispostos a fazer o investimento, especialmente nos Estados Unidos. Nos últimos anos, os americanos gastaram cerca de $1 bilhão coletivamente. Isso inclui principalmente os ricos e famosos como Mark Zuckerberg, que está construindo um abrigo subterrâneo de 5.000 metros quadrados no Havaí, com um preço de mais de $270 milhões, ou o que Zuckerberg chama de pequeno abrigo, um abrigo de furacões, seja o que for. Seja o que for, de fato. Mas ele não é o único magnata apaixonado por bancas. O ex-cofundador do PayPal tentou e não conseguiu construir na Nova Zelândia. O ex-cofundador da Microsoft, Bill Gates, supostamente tem bancas subterrâneas em todas as suas casas. Aparentemente, Kim Kardashian e Tom Cruise também foram à compra de bancas. E essa mania não se limita aos Estados Unidos. Relatos dizem que eles também têm compradores em países europeus, como Alemanha e República Tcheca, onde antigos silos de mísseis são convertidos em bancas, com tecnologia de imitação de luz natural, para que os ricos possam se sentir em casa. Dito isto, os ricos não têm um monopólio do pânico. Em toda a Europa e nos Estados Unidos, há clientes em baixa que se preparam para o juízo final. Portanto, as empresas também estão aderindo à tendência neste caso. E estão projetando salas de pânico menores e acessíveis, ou até mesmo instalações na casa das pessoas, como armários secretos de armas. Em meio a esse boom de desgraça, o mercado de salas de pânico deve ultrapassar $1 bilhão novamente até 2030. Então aqui está a pergunta. O que está por trás dessa corrida de pânico? Os especialistas dizem que há muitas razões. A mania dos bancas foi acelerada pela pandemia de vírus do Wuhan, mas uma série de temores alimentou o fogo. Desde temores de uma guerra nuclear, ataques cibernéticos, colapso financeiro e agitação civil.
Por isso as pessoas estão a subir de nível para se protegerem. São eles, com a sua fortuna e glória terrena, que buscam o quê? Abafar esta verdade de que Cristo é Rei, é vitorioso e Ele virá outra vez. Por isso que eles estão se preparando, construindo esses labirintos com a sua fortuna, achando que assim poderão resistir no grande dia do Senhor. Diz a palavra. Eles vão se esconder nas cavernas e nos penhascos dos montes e vão dizer aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que estava sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem pode suster-se? Quem pode resistir no grande dia do Senhor? Irmãos, a resposta para esta pergunta, no verso 17 de Apocalipse 6, é dada nos próximos versos. Lembrando que a Bíblia, quando foi escrita, quando os profetas escreveram os seus livros, não tinha capítulos, nem versículos. Então, a pergunta que João faz no verso 17, chegou o grande dia, quem poderá suportar? É respondida no próximo verso, Apocalipse 7, verso 1, para nós. Vejam aqui. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Ora, Apocalipse 6 termina com uma série de sinais graves que culminam com a volta de Cristo. O Apocalipse 7 abre aqui parênteses para explicar que Deus está retendo os ventos, que Deus está impedindo os ventos de contenda até que Ele realize uma obra especial. Só então virá o grande dia do Senhor. Só então as pragas cairão sobre os ímpios. Só então tudo que é descrito aqui em Apocalipse 6, Apocalipse 16 também cairá finalmente sobre os ímpios. Deus dá aqui uma certeza de que há 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Eles estão segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Queridos, isto é profecia. E profecia muitas vezes não se entende como se lê. Precisamos ir à própria palavra de Deus para entender isto. Quando a palavra fala sobre ventos, sim, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Nós sabemos que a terra não é quadrada para ter 4 cantos, representa os 4 pontos cardeais da terra. Esses anjos estão retendo os 4 ventos. É impossível segurar vento, isto é simbólico. E de acordo com Jeremias capítulo 49, começando do verso 36, a palavra de Deus explica o que é vento em profecia. Vejam aqui. Jeremias diz, citando as palavras de Deus, é claro: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos. Agora, ele explica no próximo verso o que são estes ventos. Escutem só. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venha consumi-los. Uau! Então fica claro, neste verso, que os ventos que Deus traria sobre Elão são guerras, agitação política, morte, peleja. Então, vento em profecia representa guerras, confusões, agitação política. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse que Deus, através dos 4 anjos nos 4 cantos da terra, está retendo as guerras. Está protegendo o nosso mundo contra guerras nucleares que podem devastar, acabar com a vida na terra. Deus não vai permitir que isto aconteça, irmãos. Vejam aqui, até que uma obra especial comece e termine, Deus não permitirá que o homem destrua a terra. Deus não permitirá que Satanás realize a sua obra que há muito tempo tem tentado realizar, destruir a raça humana. Ora, vejam aqui, no livro Profetas e Reis, a irmã White escreve: o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores, estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes. Tenham que, irmãos, tem a sua atenção, os seus olhos, os seus ouvidos atentos às coisas que se desenrolam diante de nós. Continua o verso.
Eles estão observando as relações que existem entre as nações. E quais são as relações que existem entre as nações? São boas? Rússia e Ucrânia, Estados Unidos da América, China, Taiwan, Israel e Hamas, são boas relações, né? Não, o nosso mundo está mal. Péssimas relações que colocam em perigo o nosso mundo, dizem os grandes homens cientistas do mundo. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que é algo grande. Não só algo grande, irmãos. Não só algo grande. Eles reconhecem também que algo decisivo está para acontecer. Que o mundo está no limiar de uma crise estupenda, de uma crise jamais vista, de uma crise jamais sonhada. É o que nós estamos vendo no mundo agora. Como os homens falam de paz, mas preparando-se para a guerra. Como a ONU fala de paz, acordos, mas as armas nucleares não param de ser fabricadas. Paz e segurança. Mas um dia verá a repentina destruição. Não existe paz no nosso mundo. Não existe paz. A paz que o mundo necessita é a paz de Cristo. A paz que você precisa é a paz de Cristo. Ele falou, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. A paz do mundo é a ausência de guerra, tudo tranquilo, maravilhoso. Uma paz aparente, que de um dia para o outro pode virar um caos. A paz que Cristo dá, em meio à guerra, você está em paz. Em meio à confusão da vida, você está em paz. Em meio à tribulação da vida, você está em paz. A certeza da vitória, a certeza da salvação, a certeza do perdão dos seus pecados. É essa paz que Jesus promete dar e o mundo nunca vai dar. Vejam, a irmã White diz, anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas para que não soprem antes que o mundo haja sido avisado da sua condenação vindoura. Mas está se formando uma tempestade, irmãos, prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena humana poderá descrever. Existem poucas coisas que os profetas não conseguem descrever. João, por exemplo, tentou descrever a cidade de Jerusalém, não conseguiu. Como ser humano, não conseguiu descrever as belezas. A palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem entrou no coração humano que Deus prepara para aqueles que o amam. O ser humano não consegue descrever. Outra coisa que nós não poderemos descrever são as cenas que se desenrolarão quando Deus mandar que os anjos soltem os 4 ventos. Haverá uma cena de luta que nenhuma pena humana poderá descrever. Os irmãos imaginam o que é isto? Podemos imaginar como será este tempo. Será um caos, será terrível. Mas quem subsistirá? Quem estará em pé neste tempo? Quem? A palavra de Deus vai nos responder. Mais uma passagem. Já se levanta reino contra reino. Não há agora um envolvimento determinado. Por enquanto, os 4 ventos são retidos, até que os servos de Deus sejam selados nas suas testas. Então os poderes da terra disporão as suas forças para a última grande batalha. Irmãos, como devemos ser cuidadosos no aproveitamento do último breve período de prova que nos resta. Irmãos, vem um tempo terrível. Um tempo terrível que nenhuma pena humana é capaz de descrever. E precisamos ser cuidadosos agora em fazer o trabalho que em breve não poderemos mais fazer, que é transmitir a mensagem às pessoas. Vem um tempo terrível. Então Deus mandou seus anjos segurarem os 4 ventos, impedirem que os poderes das trevas, que os reinos do mundo lancem os seus projetos de destruição nuclear. Quando nós vemos ameaças dos Estados Unidos, da China, da Rússia, da Coreia do Norte, e aparentemente essas ameaças diminuem, não podemos pensar que é simplesmente o trabalho da ONU. Existe um Deus no controle da história. Existe um Deus que diz não. E quando ele diz não, até o diabo obedece. Até o diabo obedece. Mas então Deus vai mandar os anjos largarem. Vejam aqui no verso 2, também o verso 3. Vi outro anjo,
tirando os 4 nos 4 cantos da terra, João viu outro anjo vindo de onde? Vindo ou subindo do nascente do sol. Interessante. Do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até quando Deus vai impedir que os poderes das trevas levem avante sua obra de destruição nuclear? Até que Deus cele os seus. Até que esse anjo, vindo do nascente do sol, do oriente, inicie e termine o trabalho de selamento. Por que a palavra de Deus nos fala sobre nascente do sol, ou nascimento do sol, ou oriente em outras versões? É que, irmãos, oriente, nascimento do sol, tem tudo a ver com Deus, tem tudo a ver com Cristo. Por exemplo, a entrada do tabernáculo lá em Israel estava do lado do nascimento do sol. Cristo veio do Oriente para nos salvar, de acordo com Lucas capítulo 1, verso 78. Pegue bem, Lucas capítulo 1, verso 78. Cristo é aquele que do Oriente nos visitou para nos salvar. Então, Oriente representa uma obra de salvação, ou uma obra divina, uma obra celestial. O anjo que vem do Oriente vem para fazer uma obra celestial na terra, antes que os ventos sejam soltos. Por isso que Deus detém. Qual é então o selo do Deus vivo que esse anjo vem para colocar sobre a fronte dos servos de Deus? Qual é esse selo do Deus vivo? Nós sabemos que o selo é um sinal de proteção na palavra de Deus. Por exemplo, lá no Egito, naquela última noite em que se instituiu a Páscoa, Deus mandou que eles colocassem um sinal, né? Um selo, diríamos assim, sobre a porta, que é o sangue. E através daquele sinal, Deus pouparia o primogênito da família. Mas sobre aqueles que não tiveram sinal, nós vimos que à meia-noite os primogênitos pereceram. Foi um sinal de proteção. Vemos outro exemplo em Ezequiel capítulo 8 e 9, onde Deus manda um anjo, na visão de Ezequiel, para ir percorrer a cidade de Jerusalém e marcar com um sinal a fronte dos homens que suspiram e gemem pelas abominações que se cometem na terra. E o anjo foi selando, até que todos os servos de Deus foram assinalados. Outra ordem surgiu no capítulo 9. Vai, e a todos aqueles que não receberam o selo do Deus vivo, mate. Foi o anjo e matou todos. Então nós vemos aí 2 grupos. Os que receberam o selo de Deus foram salvos. Os que não receberam o selo de Deus pereceram na destruição. Da mesma forma será. O selo de Deus será colocado somente naqueles que são fiéis, naqueles que têm o caráter de Jesus Cristo. E aqueles que não receberem este selo estarão à mercê das desgraças que cairão sobre o mundo. Então, o selamento inicia após o decreto dominical. Por quê? Porque é depois do decreto dominical que vai se notar ou vai se estabelecer a distinção entre os adoradores do Deus vivo e os adoradores da besta. Quando o mundo inteiro puder ter a oportunidade de conhecer a verdade do sábado contra a mentira do domingo, aí se estabelece a linha divisória. Os que insistirem em santificar o domingo como sinal da besta, recebem o sinal da besta. Os que, pela graça de Deus, escolherem obedecer ao Senhor, guardando o seu sábado, recebem o selo de Deus. É aí, irmãos, depois do decreto dominical. O que é marca da besta? O que é marca da besta? Nós veremos no tema em que falarmos sobre isto. Mas vejam aqui. No momento em que estiver se selando o povo de Deus, também estará se selando os servos da besta. Apocalipse 13, verso 17. Apocalipse 13, verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Satanás vai selar os seus, usando força, usando pressão econômica, usando pressão social, pressão política. E aqueles que cederem receberão o sinal
da besta. Agora, tanto o selo de Deus quanto a marca da besta não são sinais visíveis. Nós não andaremos na rua e ver pessoas com sinal da besta, ver pessoas com sinal de Deus. Só Deus saberá. Só Deus conhecerá aqueles que são seus contra aqueles que não são seus. Será este um sinal visível? O que a palavra de Deus nos diz sobre o assunto? Vejam, em Deuteronômio capítulo 6, verso 6, a palavra de Deus nos diz, é uma instrução que Deus estava a dar para o seu povo. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão. Vou ler de novo. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os olhos. O que Deus disse? Povo meu, estudem a minha palavra, estudem a minha lei, apliquem a minha lei, ensinem a minha lei aos vossos filhos. Falem dela sentados, andando pelo caminho. Que seja a minha lei como um sinal na vossa mão e como um sinal entre os olhos, na testa. Então Deus estava dizendo que sua palavra, os princípios de sua lei, seriam gravados no coração do seu povo e seriam como um sinal na mão, através de suas ações, mão, e como um sinal na testa, através dos seus pensamentos, imaginações, propósitos e caráter. Então, selo de Deus, irmãos, na fronte, representa o caráter do povo de Deus, que vai de acordo com os princípios da palavra de Deus, vai de acordo com os princípios da lei de Deus. São pessoas com caráter de Jesus Cristo, que renunciaram ao mundo, que renunciaram ao erro, renunciaram às doutrinas de Babilônia e vivem de acordo com a palavra de Deus. Sinal na mão. As suas obras, atitudes vão de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Por outro lado, a marca da besta representa princípios, ações que vão de acordo com a besta. Marca da besta na testa representa aceitação consciente das instituições da besta, dos planos e projetos da besta, das leis da besta, certo? Vejam aqui. Isaías capítulo 8, verso 16, nos mostra agora, mais concretamente, onde é que nós encontramos o selo de Deus. Vejam, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Deus quer que a gente guarde sua lei por amor, não por obrigação, como está se fazendo nos Estados americanos, não. Por amor, sele a lei no coração dos meus discípulos. Irmãos, entre os 10 mandamentos da lei de Deus, existe um que tem características de um selo. Todos os mandamentos devem ser obedecidos, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos e queremos viver em obediência a Deus. Mas entre estes 10 mandamentos, o 4º mandamento especificamente apresenta Deus como o Criador dos céus e da terra. Mostra o nome de Deus, o cargo de Deus, a jurisdição desse Deus. Tem as características de um selo. Vejam aqui. Êxodo 28 e 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Encontramos aí a primeira característica de um selo, o nome do autor do selo. Senhor, Deus, né? Senhor. Neste caso, Javé, YHWH, no hebraico. Ele fez o quê? Os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. É o cargo desse Deus, ele é o Criador. A jurisdição, o domínio desse Deus, os céus e a terra e tudo que neles há. Aqui está o selo de Deus, o sábado. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Sim, não só Êxodo fala sobre isto. Quando vamos para Ezequiel capítulo 20, verso 20, a palavra de Deus continua dizendo: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, por meio da guarda do sábado, nós reconhecemos que existe um Deus Criador. Nós reconhecemos que não viemos do macaco. Não somos fruto do acaso. Não somos frutos de uma explosão. Nós fomos projetados por um Deus de amor.
e o sábado é o memorial da criação. Vejam, todos os que guardam o sétimo dia dão a entender por este ato que são adoradores de Jeová. Assim, é o sábado o sinal de submissão a Deus por parte do homem, enquanto houver alguém na terra para o servir. O quarto mandamento é o único de todos os 10 em que se encontra tanto o nome como o título do legislador, certo? Mas atenção, não é apenas guardar o sábado e viver uma vida desordenada que nós vamos ter o selo de Deus. Guardar o sábado resulta de um relacionamento de amor. Guardar a lei de Deus resulta de um relacionamento de amor, de uma convicção, uma transformação, uma conversão diária. Por isso Jesus falou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas infelizmente existem pessoas que não amam a Jesus, mas buscam obedecer seus mandamentos, que não amam a Jesus, não têm uma conversão genuína, mas guardam o sábado, ou vai à igreja ao sábado e acha que está tudo muito bem. Vejam aqui, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. E alguém pode perguntar, como é que isto pode ser possível? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Jamais conseguiremos vencer os defeitos de caráter pela nossa força. Nós precisamos dobrar o joelho em arrependimento ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, aqui estou do jeito que sou. Transforme minha vida, transforme meu caráter. E Jesus irá transformar seu caráter. Ele anseia fazer isso em sua vida. Então a chuva seródia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Então cai por ter a ideia de que simplesmente por guardar o sábado, por guardar a lei, você receberá o selo de Deus. Sim, temos que obedecer à lei de Deus, mas isto resulta de um relacionamento de amor. Resulta de uma experiência pessoal com Jesus. Somente estes, que são lavados e purificados pelo sangue de Cristo, obedecem seus mandamentos, receberão o selo de Deus. Vejam o verso número 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Queridos, eu reconheço que chegamos a uma parte da profecia um pouquinho delicada e complexa. Delicada não, complexa. 144.000 de todas as tribos de Israel. Primeira coisa, nós precisamos entender que isto é profecia. A profecia não se entende como se lê. Alguns chegam à conclusão de que, lá em Israel vão surgir 144 pessoas totalmente convertidas a Cristo que vão formar esse grupo. Outros dizem que os 144.000 representam uma classe especial de santos, os mais santos em relação aos outros que surgirão, e que estes vão formar o reino de Jesus Cristo na terra. Existem milhares de teorias em relação aos 144.000, mas vamos deixar que a Bíblia interprete a própria Bíblia. Primeiro, a palavra de Deus nos diz que os que serão selados são servos de Deus. São servos de Deus. Ser servo de Deus não significa necessariamente ser pastor ou ser ministro. Todos nós somos servos de Deus, porque Cristo nos incumbiu a tarefa de ir pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Portanto, somos servos de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, são 144.000. Serão 144.000 pessoas literais? Vamos entender daqui a pouco. Terceira coisa, pertencem às tribos de Israel. Bem, se nós pararmos para pensar, hoje, será que ainda existem as 12 tribos de Israel, literais? Se nós formos para lá, na Palestina, poderemos encontrar as tribos de Israel ainda formadas. Bem, nós conseguimos entender que isto tudo é simbólico. Vejam só. 4 anjos em pé. Estou revisando aqui o capítulo 7. Até agora já encontramos muitos símbolos. 4 anjos em pé é simbólico. 4 cantos da terra é simbólico. Ventos sobre a terra
é simbólico, representam guerras, confusões. O selo do Deus vivo é simbólico, não é um selo literal, visível. É simbólico. As tribos de Israel, irmãos, é simbólico. Já não existem essas tribos. Agora, por que os 144 mil serão literais, se tudo é simbólico? Como é que 4 anjos em pé, simbólicos, 4 cantos da terra, simbólicos, 4 ventos sobre a terra, simbólicos, o selo do Deus vivo, simbólico, tribos de Israel simbólicas, vão dar 144 mil pessoas literais? Isto não soa muito bem. São números simbólicos. E é interessante, irmãos, que nas visões da irmã White, ela aparece muitas vezes falando dos 144 mil como aqueles que estarão vivos nos últimos dias. Em contraste com a multidão que receberá a marca da besta, os 144 mil aparecem em destaque como aqueles que receberão o selo de Deus vivo. Queridos, vejam aqui. Logo, isto está no livro Primeiros Escritos, página 15. Podem ler. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, alguém pode dizer, está aí então, serão apenas 144 mil pessoas vivas, santas, nos últimos dias. Bem, ela não está dizendo que este número é literal. Ela diz que os santos vivos, em número de 144 mil, ela está citando a palavra de Deus. São os 144 mil que receberão o selo de Deus, mas ela não está dizendo necessariamente que são 144 mil pessoas literais. Ela diz que esses 144 mil reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou terremoto. Então, ela separa 144 mil da multidão ímpia, pecadora. Então, só existirão 2 grupos no tempo do fim. Os salvos, 144 mil, e os perdidos. Não haverá uma classe intermédia dos santos, mas não muito bem santos para serem 144 mil. São 144 mil ou ímpios. Não existe outra classe dos meios santos que não serão 144 mil. Vejam mais uma passagem no livro Grande Conflito. Estes, tendo sido transladados da terra, dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. E ela diz, estes são os que vieram da grande tribulação. Irmãos, a irmã White está falando dos 144 mil. E ela diz que vieram da grande tribulação, citando Apocalipse 7, verso 14. Apocalipse 7, verso 14 diz, respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Mas se nós voltarmos um pouquinho, nós veremos que João está perguntando, quem são estes? Né? Quem são estes? Na verdade, não foi João quem perguntou, foi um dos anciãos. Quem são estes? Está falando de quem? De uma multidão. O verso 9 diz, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações. Vejam, a irmã White está dizendo que esta grande multidão de todas as nações são os que vieram da grande tribulação, aqui no verso 14. Então, os 144 mil não são um número literal, mas um número simbólico, representando a totalidade do povo de Deus que será selado no tempo do fim. Estes compõem a grande multidão que passará pelo tempo de angústia de Jacó. Vejam aqui. Ela diz, passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Mas foram livres, pois lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Quem lavou os vestidos e branqueou no sangue do Cordeiro? A grande multidão, no verso 15. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Então, os 144 mil só aparecem no contexto do tempo do fim. Não são santos que já estão no céu, reinando com Cristo. Não.
Eles aparecem no tempo do fim, em contraste com a multidão que receberá a marca da besta, uma multidão. 144 mil simbólico, representando a totalidade do povo de Deus. 12 vezes 12 vezes 1000 é a totalidade do povo de Deus. Vejam só. 12 vezes 12 vezes 1000. É assim que nós calculamos os 144 mil. No próximo estudo, irmãos, nós iremos avançar, procurando entender, tribo por tribo. Quando a palavra de Deus diz da tribo de Judá foram selados 12 mil, nós vamos procurar entender muito bem o que isto significa, o que isto representa. Mas a pergunta que eu faço para podermos fechar com o nosso estudo é: quer você realmente fazer parte dos 144 mil? Do povo que estará em pé no tempo do fim, resistindo assim aos ditames da besta? Quer você ter o seu nome escrito no livro da vida? Resistir no tempo de angústia de Jacó, pela graça e misericórdia de Jesus? Lave as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Entregue sua vida completamente a Jesus e você terá direito à árvore da vida. Se prepare, meu irmão, pois em breve o nosso Salvador virá e não tardará. Vamos terminar com uma oração. Nosso Pai de amor, obrigado por este estudo maravilhoso. O Senhor abriu nossa mente para a compreensão da profecia e queremos mais uma vez tomar a decisão de estar ao seu lado neste grande conflito. Nós queremos fazer parte dos 144 mil, por que não? Queremos, Senhor, fazer parte deste grupo que permanecerá vivo até o fim e contemplará os grandes eventos finais e pela fé resistirá ao mal, suportará tudo em nome de Jesus e verá Jesus nas nuvens voltando. Esse é o nosso maior desejo. Fortaleça-nos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.